A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Neurotalk. Hoje nós vamos fazer um programa especial, nós vamos falar do Dia das Mães, só que nós vamos falar da mãe que está dentro da condição autista, da mãe que tem um filho na condição autista. É um tema extremamente importante porque tem a questão gravidez, tem a questão de adaptação a um novo processo, tá? E nada melhor do que estar aqui com a Karen, que é mãe de 2 filhos na condição autista. Coincidentemente eu sou o pai das crianças, né? É casada com uma pessoa na condição autista, que sou eu, para a gente trocar algumas ideias. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre o processo gestacional, até porque é um tema pertinente nas nossas redes. A gente fala muito sobre o processo da gestação na mulher dentro da condição autista. E para muitas mulheres é um processo que não é simples, é um processo que apresenta alguns obstáculos, tá? Entre eles, nós estamos falando de uma mulher que tem hipersensibilidade sensorial. E o processo gestacional, ele é um processo naturalmente que hiperestimula muito a questão da sensibilidade da mulher. Nós temos um pequeno feto inicial que se desenvolve até chegar aos 9 meses. É um feto que vai se mexendo, que vai alterando metabolicamente a estrutura física dessa mulher. E muitas gestantes que estão na condição autista enfrentam dificuldades. A primeira delas é a sensação de ter um outro ser dentro do seu corpo. É uma narrativa muito comum, né? Essa dificuldade de interação. As alterações fisiológicas, como por exemplo o enjoo. Uma outra característica que é muito descrita pela mulher na condição autista, além do enjoo, é o fato do bebê passar a se mexer continuamente dentro da barriga dela, causando uma sensação, entre aspas, estranha, uma sensação difícil. E um outro componente que também é muito comum é a mãe fazer o vínculo afetivo com esse bebê que está sendo gerado dentro delas. Por quê? Muitas mulheres colocam essa dificuldade de ter uma aproximação emocional com essa criança que está sendo gerada. Isso gera um sentimento de culpa, uma autocobrança muito significativa para essa mulher, tá? E, efetivamente, depois de 9 meses de gestação, este filho vem ao mundo. E aí a gente poderia dizer que começam os grandes desafios para essa mulher na condição autista, porque ela vai ter que passar a ter uma relação com um outro ser que vai estar em movimento, que vai estar em crescimento, que vai estar se desenvolvendo, com as características pertinentes à condição autista dela, em que ela vai ter que trabalhar com o novo, ela vai ter que trabalhar com a hiperestimulação, ela vai ter que trabalhar com o toque, ela vai ter que trabalhar com a manifestação de carinho que esse bebê começa a produzir para ela. E nós temos aquela mãe na condição autista que pode ter um filho na condição autista, e aí nós passamos a ter um outro tipo de estimulação, principalmente a identificação. É aquela mãe que vai percebendo no filho aquilo que ela foi vivenciando ao longo da vida dela, vai percebendo no filho algumas questões em que ela tem dificuldade de lidar com ela mesma, e ela vai ter que orientar e desenvolver essa criança. Então nós temos aí uma complexidade bastante grande, tá? Como é que foi a sua experiência com 2 filhos dentro da condição autista? Bom, gente... Lembrando que ela é neurodivergente, ela é TDAH, tá?
Então, eu acho que é importante só complementar o que você estava falando, no que eu observo no meu dia a dia de trabalho, orientando muitas famílias. A gente também tem que considerar algumas questões importantíssimas, que a quebra da rotina, muitas mulheres dentro da condição autistas, elas também são pessoas altamente sensíveis, que é o PAS, né? E essa capacidade de sentir a sensibilidade ao extremo, ela se potencializa ao máximo nesse momento, tanto gestacional, quanto o início da vida de uma criança, né? Agora, enquanto mãe, eu acho que o principal foco e discussão que talvez a gente possa trazer aqui é passar por 2 momentos importantíssimos. O primeiro, o luto. Então, acho que é muito fantasioso dizer que tudo é lindo. Não, a gente tem uma expectativa, a gente, quando engravida, imaginamos os nossos filhos, entre aspas, perfeitos, como eles vão ser, como eles vão funcionar, como eles vão se relacionar. Nenhuma mãe deseja ter um filho com qualquer tipo de deficiência, não se sonha isso lá na gestação, né? Eu acredito, pelo menos, né? Então, acho que o primeiro momento é esse, é o choque que se tem de que você não terá aquele filho que você projetou enquanto soube que estava grávida, né? Muitas ficam presas nisso e não conseguem reverter esse pensamento, não conseguem aceitar. É muito comum frases como "porque eu", que é um castigo, né? O que eu fiz para merecer, o que eu fiz de errado, e não é bem assim que funciona, certo? Então, o primeiro ponto para mim é essa parte, assim, como passar esse luto, como digerir a informação de que seu filho tem algo de diferente, que é no começo muito sobre isso, até que se venha um diagnóstico, né? Lidar com quem tá ao seu redor, porque infelizmente as pessoas são extremamente maldosas e às vezes falam coisas desnecessárias, até por falta de noção mesmo, nem é tanto a maldade, mas te fazem cobranças sobre aquela criança e que você não consegue mudá-la, porque ali há um diagnóstico, ou antes do diagnóstico há uma diferença somente, né? Então, o primeiro momento para mim e mais difícil é esse. Segundo passo é o cuidar de si, que é extremamente fundamental. Então, quando você tem um filho... E difícil. Só pra lembrar, tá? Quando você tem um filho que apresente características, seja ela qual for, aqui estamos falando mais do autismo em si, mas existem diversas possibilidades de deficiências, de alterações congênitas, de vários contextos que traz para diversas mães um filho com características diferentes, né? E a mãe, geralmente, ela se deixa de lado. Ela hiperfoca em fazer o seu filho ser funcional, em entregar para ele aquilo que ele precisa, e muitas vezes há uma sobrecarga, há um abandono de carreira, há um abandono de desejos, há uma dificuldade enfrentada nos relacionamentos. É tudo muito complicado. Eu acho assim, você questionou como foi para mim. Eu apresentei 2 coisas que foram fundamentais. A primeira, eu aceitei, né, em um determinado momento, primeiro com o diagnóstico do Lorenzo, que foi o primeiro diagnóstico, né, tanto a questão do AVC, que foi o nosso primeiro diagnóstico que tivemos, né, antes do autismo, tivemos o diagnóstico do AVC, ainda bebê. Então, eu lembro até hoje do dia que a gente estava voltando do médico e paramos no meio da estrada
processando que um dia iríamos morrer e que a gente precisava fazer algo por ele. Então, ali caiu a ficha de que, ok, né? O médico disse pra gente, olha, mãe, ele não vai falar, ele não vai caminhar, é muito provável que ele fique numa cadeira de rodas, extremamente uma deficiência intelectual importante, uma vida mais vegetativa. E a gente disse, ok, tudo bem, ele pode fazer e acontecer e ficar desta forma, mas a partir de hoje nós vamos ensinar o nosso filho a sobreviver, né? Nós vamos dar o nosso melhor para que ele possa tentar ser o mais autônomo possível dentro das capacidades dele. Então, eu não tive grandes problemas de aceitação, assim, muito pelo contrário. É uma característica minha de reverter, de ver o lado bom, que nem todo mundo fala na minha casa, síndrome de Poliana, né? Então, eu encarei e isso fez uma grande diferença. E a segunda questão, e que a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, era o seu apoio, né? Então, nós temos essa ligação muito forte e pegamos juntos, né? Eram gêmeos, então, que tornava tudo bem complicado, mas encaramos juntos. E a gente sabe também que muitos relacionamentos acabam, que muitos pais não ajudam, não colaboram com o processo e que a sobrecarga fica muito em cima da mãe. Então, eu penso que seja isso. Eu quero fazer algumas colocações aqui para ver a tua opinião. Nós sempre tivemos muito claro na questão dos nossos filhos que estaria tudo bem eles terem as características que eles têm, ponto, tá? Nunca tivemos perspectivas de projetar sobre eles coisas que não pertenciam a eles. A Karen tocou em alguns pontos aqui que eu acho que eles são muito pertinentes a casais e a famílias em que a neurodivergência não está presente, tá? Então, o que acontece? A mãe normalmente assume boa parte da responsabilidade, se não tudo. Toda e qualquer criança, ela vai apresentar diferenças, tanto afetivas quanto comportamentais. Essas diferenças nem sempre são diferenças maravilhosas, muitas vezes nós falamos de comportamentos e de reações afetivas difíceis, tá? E uma coisa que a gente sempre teve muito como filosofia de vida é de viver aquilo que nós tínhamos nas mãos, não de nos projetarmos sobre alguma coisa que não nos pertencia, que era do nosso futuro, tá? Então, assim, eu escuto muitos relatos de mães com filhos neurodivergentes ou de mulheres neurodivergentes que têm filhos. E a narrativa, ela não é muito diferente de casais que a neurodivergência não está presente. O que eu percebo é que existe uma dificuldade hoje muito grande das pessoas assumirem as responsabilidades sobre as escolhas que fazem, e a paternidade, a maternidade é uma escolha que se faz, tá? E aí é claro, né, e a Karen fez uma colocação muito pontual e importante. A partir do momento que você tem um filho que ele passa a ter um diagnóstico, nem o pai, nem a mãe, nem o meio social, de uma maneira geral, ele tem uma expectativa de ter um filho com uma característica diferenciada. E você vai passar por um luto, tá? Agora, a partir do momento em que essa família, ela busca primar pela felicidade e pela qualidade de vida dos seus filhos e não sucumbir à cobrança social do senso comum de que o seu filho tem que isso, tem que aquilo, tem que aquele outro, o processo ele fica um pouco mais leve. Eu não sei se tu concorda. Sim, total. Que a gente está falando de um tema extremamente complexo e que eu acho que é diferente em cada ambiente, em cada casa, em cada família, em cada realidade, né? Estamos falando do nosso caso, da nossa experiência, assim como da nossa experiência clínica com diversas famílias. Mas a gente precisa entender que realidades são diferentes.
né? Contextos são diferentes. Então, nesse foco, gente, o que eu gostaria de colocar para vocês? Em primeiro lugar, aceite a sua família, aceite os seus filhos como eles são. Mesmo que você não saiba ainda sobre um diagnóstico, porque isso também é muito difícil, porque você cobra mais daquela criança uma normalidade, né? Visto que não tem nada, que você leva em vários médicos, eles dizem que é birra, eles dizem um monte de bobeira pra gente, então você também cobra e exerce uma sobrecarga que dificulta todo um contexto relacional em cima daquele indivíduo, né? Mesmo que isso tudo não aconteça, olha para aquele seu filho como um ser único, exclusivo, com características próprias, com características diferentes, com necessidades e com, principalmente, extremo amor. Porque a partir do momento que qualquer pai faz isso com qualquer criança, seja ela típica ou atípica, é meio caminho andado, né? A gente pode estar aqui falando, mas é fácil quando tem um suporte, quando tem toda uma terapia, quando você tem um monte de gente ali que você consegue levar. Gente, não. Acho que grande parte da infância dos nossos filhos, onde a gente passou por situações extremamente difíceis, nós não tínhamos condições financeiras de bancar as terapias, de bancar o que eles necessitavam. Então, qual é a vantagem que a gente tem hoje? Nós temos uma internet com muito conteúdo bom, com muitos profissionais excelentes auxiliando e falando sobre o assunto. Nós temos possibilidades de criar contextos e espaços. Então, assim, a gente não podia levar na fisioterapia o Lorenzo, porque passamos por uma série de dificuldades, nós fazíamos em casa, com materiais reciclados, com coisas que a gente tinha ali do nosso contexto, com roupa, com grampo, com balde, com varal, né? Com tudo. Tá lembrando, né? A tortura. Né? A gente pegava copo, pegava o que fosse, mas a gente tentava adaptar aquilo que a gente via num contexto ou de livros, ou de cursos, ou de conteúdos virtuais e adaptava para a realidade dele e estimulava. Pai, mãe, família é coterapeuta dessas crianças. Eu acho que falar dessa maternidade, né, esse maternar para mim é muito sobre isso, assim, ser um coterapeuta, estar ali fazendo o seu papel de mãe e também um papel de suporte terapêutico em todos os dias. Eu quero fazer uma ênfase aqui extremamente importante, tá? A Karen falou, né? Algumas pessoas que não têm acesso à terapia e tal, etc. Mesmo tendo acesso a tudo isso, nós estamos falando de pessoas que são autistas. Nós não estamos falando de pessoas que estão autistas, tá? Então nós temos um exemplo muito claro, que a gente está falando aqui de um casal de gêmeos, que vocês devem pensar assim, bebezinhos, fofinhos, né? Gente, eles estão fazendo 17 anos agora, tá? E o que acontece? Os nossos filhos apresentam características idênticas que eles tinham quando acabaram de nascer e não mudaram, tá? E eles têm suporte terapêutico, têm suporte médico. Hoje nós podemos oferecer para eles essa estrutura. E eu digo especificamente ao Lorenzo, né? O Lorenzo vai ter 30 anos e vai ser o mesmo que ele é hoje aos 17, que ele foi aos 4, ele não vai mudar. Então a gente tem que ter muito claro o seguinte: eu tive aula com um professor na minha especialização, que falando do processo terapêutico, e ele trouxe o exemplo dos gatos, tá? Se você quiser treinar um gato para ele eventualmente não subir num determinado móvel e arranhar aquele móvel, você vai por dias seguidos treiná-lo e tal, e ele vai chegar ao ponto em que ele não vai subir no móvel. Até o dia que você sair de casa e deixar ele sozinho em casa, porque ele vai subir no móvel e vai arranhar o móvel. O que acontece? Nós estamos falando de uma condição que é pertinente ao ser humano. Eu tenho 52 anos e eu sou autista, tá? A Karen está comigo há quase 19 anos
E apesar de, desde o meu diagnóstico para cá, eu ter provocado mudanças importantes na minha vida, eu tenho coisas em mim que eu não vou mudar. Eu tô errado ou tô certo? Não, certíssimo. Tá? E que não e é isso que pais e mães precisam ter claro. Não é por uma má vontade, não é só por falta de estímulo. Porque meu filho vai para terapia, meu filho faz isso e não evolui. Gente, o seu filho é autista, ponto. Clécio, Tá? deixa eu colocar uma coisa aqui que talvez seja algo fundamental. Não sei se você vai concordar. A maior demonstração de amor que uma família pode dar ao seu filho, o maior estímulo, a maior atitude que você pode fazer pelo seu filho é ensiná-lo a ser autista. É deixar com que ele, dentro das características dele, dentro da personalidade dele, óbvio, educando, corrigindo, orientando, isso não se discute, né? Mas que você permita com que ele seja como ele é. O maior problema que eu vejo de desregulação, de estresse, de sobrecarga, é você querer fazer dessa criança, desse adolescente, desse adulto, uma pessoa típica, e ela não é. Né? Então, por exemplo, porque o meu filho fica extremamente sozinho na escola. Já parou para pensar que talvez ele goste de ficar lá no recreio bem sozinho? Que ele precisa. E que aquele momento é um regulador para ele de todo o estresse que ele já passa a manhã inteira na escola. Então, gente, para de obrigar que ele tem que se socializar, que ele tem que sair, que ele tem que. Ele não tem. Ele precisa ser. É óbvio que nós vamos, em determinados momentos, estimulá-lo dentro de uma relação, dentro de um contexto social, mas é dentro do perfil dele. A Kari começou a falar dela perguntando se eu concordo plenamente, e os meus pacientes adultos escutam muito isso, né? Nós temos que trabalhar você para aprender a ser autista. Total. E nosso tempo está aqui quase acabando, o complemento que eu vou fazer é o seguinte: nós precisamos interromper o paradigma de querer adestrar os nossos filhos, e nós temos que trazer o paradigma de desenvolver os nossos filhos. Porque quando eu adestro, eu trago algo de fora que não pertence a ele para ele copiar. Quando eu desenvolvo, eu pego aquilo que é da habilidade dele e potencializo para ele ramificar como uma árvore novas habilidades, tá? Por que isso tem que acontecer? Porque o seu filho tem que ser feliz. Simples assim. Simples assim, tá? E é a história do gatinho. Eu vou adestrando, ele vai ficar sozinho uma hora, e ele vai voltar a ter o comportamento anterior. Se a gente desenvolve ele, não, ele vai internalizando aos poucos. Sua palavra final como mãe, que nós temos um tempo que está literalmente acabando. Gente, é simples, por mais difícil que seja. É simples, como eu sempre falo, né? Não existem problemas, existem escolhas. Então escolha ser feliz, escolha cuidar de você enquanto mãe, enquanto pessoa, em ter o seu momento. Não importa se você tem um filho, uma filha, um esposo, alguém precisando do seu suporte. Entenda que você precisa ser o seu próprio suporte. Então, naquele momento, abra mão. Muitas vezes eu falo, ok, vai desregular, então tá bom, fica aí desregulando, porque agora é o meu momento. Agora eu vou sair, porque isso não vai mudar a vida deles, mas vai mudar a sua. Vai mudar o quanto você estará bem para vivenciar todos os desafios de uma maternidade atípica, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, como que você tem coragem de viajar e deixar eles? Porque eu preciso. Porque a gente precisa e porque isso é importante. Então aprendam a trazer esse equilíbrio, aprendam a cuidar de vocês, a olharem a necessidade de você enquanto ser humano, enquanto mãe, enquanto pessoa. Entregue todo o seu amor para os seus filhos. Sim, entregue o suporte que eles precisam, aceite-os como eles são, ajude-os a evoluírem naquelas necessidades específicas de cada um.
né? Ensinem seus filhos a colaborarem e não a obedecerem, e principalmente ensine-os a serem autistas. Ensine-os a entenderem como eles funcionam, como eles se regulam, o que é cada questão que passa dentro deles, cada emoção, porque isso vai mudar a vida de todo mundo e vai fazer com que a vida de você seja extremamente melhor. Muito bem, gente, acho que dava para fazer uns 2 programas, né? Foi bem legal. Eu agradeço a participação de vocês. Semana que vem estaremos novamente aqui com mais um Neurotalk, tá? Um grande abraço, uma boa semana para todo mundo. Lá vai uma chalã, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu